Olá, um grande abraço para você de Sete Lagoas, de todo o interior das Minas Gerais. Com muita alegria, estamos no ar mais uma vez com o programa Tempo Esportivo. Esta primeira semana de outubro, que está realmente super movimentada, com Copa Libertadores, com Copa Sul-Americana, a partir de sábado com o Campeonato Brasileiro. O bicho está pegando para todo lado aí, pressão para todo lado. A gente vai falar um pouco mais também sobre o que terminou lá na segunda-feira à noite. Gente, o Botafogo não ganhou de novo. Completou 4 jogos sem vencer, empatou em casa com o Goiás. Aliás, o Goiás saiu da zona de rebaixamento com esse empate. Final de semana tem um Goiás e Bahia, que é briga direta lá embaixo. O Cruzeiro de olho em tudo isso, mas só joga na outra semana contra o Cuiabá. Vai ter aí quase 2 semanas para se preparar. Domingo à noite tem o Atlético em casa, tem o América lá no Ceará. Muita coisa acontecendo nesta primeira semana de outubro. Lembrando que nós brevemente teremos mais uma parada, né, para aquela sequência de jogos, mais 2 partidas das eliminatórias, né, da Copa do Mundo na semana que vem. Então a CBF vai fracionar de novo. Por isso, Atlético e América jogam essa semana e o Cruzeiro só joga semana que vem. Vamos tratar desses e sobre outros assuntos a partir de agora, aqui no Tempo Esportivo, canal 8 da Claro TV, a antiga NET, também pelo Facebook, pelo YouTube, pelo aplicativo da TV Sete Lagoas. Você já baixou o nosso aplicativo? Olha aí no seu smartphone, TV Sete Lagoas. Você vai baixar e vai ter a TV Sete Lagoas na palma da sua mão. Aproveite para participar, para interagir conosco. Nosso WhatsApp está liberado, sempre ao vivo, às 11 da manhã, diariamente reprise às 7 da noite. Participe, interaja, 31 DDD 99986 5732. 99986 5732. Eu vou fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho estará conosco o diretor da TV Sete Lagoas, Volney Santiago, e a gente vai bater um papo sobre todos esses assuntos aí. A gente volta já. Doenças que já não eram ameaças estão voltando a ser. O motivo? Descaso com a vacinação. Parte da população está deixando de lado o hábito de se vacinar. Veja nos centros de saúde quais vacinas estão disponíveis e quais são indicadas para você. São mais de 20 opções. Tem vacina contra hepatite B, pólio, rotavírus, pneumo 10, febre amarela, tetraviral, varicela, difteria e muito mais. Saúde é coisa séria. As vacinas são seguras e salvam vidas. Prefeitura de Sete Lagoas. Secretaria. Faça seu dia ser ainda maior. Novo Renault Kwid E-Tech 100% elétrico. Dirija até 298 km com apenas uma carga. E recarregue em mais de 2.000 pontos ou em qualquer tomada. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. A gente combina. Nosso encontro, nosso clima. A gente combina. Nosso jeito de se proteger do HIV. A gente combina. Combina. PrEP pra antes, ou PEP caso algo acontecer. A gente combina. Camisinha, seja ela masculina ou feminina. A gente combina. Combina também o teste ou autoteste, viu só? Quanto mais combinado, melhor.
Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Pressa. Quando ela bate, o que se quebra é a vida. Álcool. Uma grande dose de perigo no seu caminho. Distração. Esse desvio só pode conduzir ao desastre. Velocidade, embriaguez e uso do celular são as 3 maiores causas de acidentes e mortes no trânsito. Por isso, respeite os limites de velocidade. Se beber, não dirija. Nunca use o celular ao volante. Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Gestão eficiente para a cidade seguir em frente. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. Legal, gente, legal, estamos de volta, estamos ao vivo com o nosso Tempo Esportivo. Essa primeira semana de outubro, o bicho tá pegando para todo lado, viu? E entre esta quarta e esta quinta-feira a gente vai conhecer os finalistas da Copa Libertadores da América 2023. Os 2 clubes que estarão no gramado do Maracanã, naquela final de jogo único, dia 4 de novembro, no sábado à tarde. E aquela que der a volta olímpica no dia 4, no mês seguinte, embarca para a Arábia Saudita para representar a América do Sul no Mundial de Clubes. Olha quanta coisa está em jogo essa semana. Mas eu quero falar para você, antes disso, e antes de apresentar o nosso convidado, eu quero falar para você da Faculdade Avance, né, que tem parceria com o Uninter. Você sabe que a Uninter é a maior instituição de ensino superior à distância do Brasil. Você tem mais de 400 cursos de graduação e de pós-graduação, todos reconhecidos pelo MEC, de todas as áreas. Você tem um site que você pode entrar, que você pode acessar todos os detalhes, uninter.com. Você também pode ligar, você vai ver os números aí. Você tem também um endereço físico, né, da Faculdade Uninter, parceira Avance aqui em Sete Lagoas, Avenida Secretário Divino Padrão, número 11, ali pertinho da rodoviária, esquina com o Dr. Renato Azeredo, no centro de Sete Lagoas. Lembrando que você tem ótimo custo-benefício, no ato da matrícula você ganha um curso de inglês na hora. Se você fizer uma pós-graduação na Uninter, você ganha outra, você faz uma e ganha outra. Olha só que bacana. Tudo isso e muito mais na Faculdade Uninter, parceira Avance, direção do nosso amigo, professor mestre Carnot Guedes. Está conosco no Tempo Esportivo de hoje, mês de outubro aí promete, viu, meu amigo? Fortes emoções. Aliás, além de tudo que eu já falei, dia 26 de outubro tem a final da Sul-Americana lá no Uruguai, jogo único. E aí no início de novembro a final da Libertadores. Tem jogos da seleção brasileira contra Venezuela e Uruguai nas eliminatórias. Tem o Brasileirão. E no dia 22 de outubro ainda tem Atlético e Cruzeiro na Arena MRV. É só isso, viu, o Volney Santiago? Para você ver o que nos aguarda esse mês de outubro. Um grande abraço. Opa, grande abraço. Prazer estar de volta aqui no Tempo Esportivo. Sempre é muito bom, né? Participar e falar de futebol. Programa que tem mais de 20 anos, né, Alvo? Muita história para contar e logicamente nossos times aí também, nossos times mineiros, tem muita história para contar, né? Vou falar de cara aqui, qual a história mais interessante do Galo que você tem, assim, pouquíssimas palavras para contar, mais emocionante da sua vida? Ah, rapaz, é muita coisa, viu? Mas a história mais engraçada do Atlético, que eu acho, eu nem era nascido, que eu acho, assim, mais impressionante, é a história dos 4 garotos que mataram aula, foram para o Parque Municipal de Belo Horizonte, pegaram um caderno e falaram assim, nós vamos criar um time de futebol aqui, porque eles jogavam uma peladinha lá final de semana, então nós temos que botar um nome nesse time. E botaram o nome de Atlético Mineiro Futebol Clube, que alguns anos depois virou Clube Atlético Mineiro. Os caras mataram a aula e fundaram o Galo. Chupa essa manga, Santiago. É, grande história, hein?
Grande história. Eu tenho uma lembrança assim muito emotiva, né? Quando eu era criança ainda, assistindo um jogo, meu pai era atleticano, né? E meu irmão era cruzeirense. No Rio de Janeiro, Maracanã, Flamengo e Atlético, né? Um gol que o Reinaldo meteu um golaço lá no início, depois foi expulso, uma confusão danada. Eu lembro que chorei demais, fiquei com raiva demais que o Atlético perdeu para o Flamengo. É muita história no futebol, né? Tem uma história aí também do Atlético, num jogo aí em Goiás também. Nossa Senhora, expulsou mais de meio time, né? Cada história. A Libertadores, né, de 81. E tem também do Cruzeiro, e tem também do Atlético, né, do Democrata. Se você pegar, cada time tem as suas histórias, né? As glórias e as tristezas também. Tem grande lembrança do Cruzeiro jogador que chamava Joãozinho, que eu gostava de ver jogar. Nossa Senhora, ele era muito bom. Pois é. Ô Santiago, eu comecei o programa falando de Copa Libertadores, né? E vamos até dar uma sequência. Depois a gente fala do Brasileirão. Porque veja só você. Nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, lá no Beira-Rio, todos os ingressos vendidos, Internacional e Fluminense. Você vai se recordar, semana passada, 2-2 no Maracanã. Esse jogo tem várias histórias interessantes, né? O Eduardo Cudê, técnico do Inter, o Fernando Diniz, que é técnico do Fluminense e da Seleção Brasileira. O Inter tenta classificar e buscar o tricampeonato da Libertadores. O Fluminense é um dos poucos considerados grandes clubes do Brasil que nunca ganhou a Libertadores, está tentando pela primeira vez. Então, olha só como é que tem elementos nesse jogo. E ainda mais um detalhe, né? Caso o classificado seja o Fluminense, coincidentemente ele vai jogar em casa. Imagina o Maracanã no dia 4 de novembro, se o Fluminense estiver na final. Mas o Inter não tem nada com isso, ele vai tentar quebrar aí essa ideia de festa do Fluminense e fazer a decisão contra o classificado de Palmeiras e Boca Juniors. Aí o jogo é na quinta, também às 9h30 da noite, também com todos os ingressos vendidos lá no Allianz Parque, em São Paulo. Esse Palmeiras e Boca, olha só, se um deles ganhar a Libertadores esse ano, a soma dos títulos dos dois chegará a 10 Libertadores. Gente, 10 Libertadores. Hoje eles têm 9. São 6 títulos do Boca e 3 do Palmeiras. Então, né, um deles vai passar, se for campeão, a somatória dos dois vai dar 10 títulos. E mais, o Boca, ele tenta o 7º título para ser um dos maiores vencedores da história. Ele está a um título do Independiente da Argentina, que é o maior campeão com 7 títulos. O Independiente ganhou vários títulos na década de 60, né? Era a base da seleção argentina, então ganhou demais. Depois não ganhou mais, né, nas últimas décadas, mas tem 7 títulos. O Boca tem 6, o Palmeiras 3. Na outra semifinal, o Inter tem 2 e o Fluminense não tem nenhuma. São os números, Santiago, dessas semifinais sensacionais da Copa Libertadores da América. O futebol, ele nos oferece a possibilidade de a gente sonhar e pensar em coisas impossíveis às vezes, né? E ao mesmo tempo ele nos faz refletir muito sobre os atos, né, dos diretores, das equipes aí, principalmente técnicas, né, que direcionam os jogadores para uma partida, né? Olha para você ver, o Botafogo parece que ele está pedindo para não ser campeão, né? Nos últimos jogos aí, o Botafogo realmente está entregando o ouro para o adversário. Se o Palmeiras tivesse um pouquinho mais de foco no Campeonato Brasileiro e tivesse ganhado do Bragantino, olha para você ver, ele estava bem encostado no Palmeiras, né? E seria uma outra realidade, mesmo que o Palmeiras perdesse a Libertadores, ele teria chance aí de alcançar o Botafogo, né? Porque eu acredito que os dois devem até jogar um contra o outro ainda até o final. Eu não sei a tabela certinha, mas deve jogar, né? Então, assim, mais uma derrota do Botafogo, né? E o Palmeiras vencendo o Botafogo, praticamente os dois ia ficar quase que igual, né? E o Botafogo está pedindo mesmo para não ganhar, porque é uma sequência de jogos terríveis. Empatar em 1-1 dentro de casa com o Goiás, pelo amor de Deus, né? Aí, assim, vai para a Libertadores, né? O comentário é totalmente diferente.
o Palmeiras é foco total na Libertadores. Então, assim, fez o dever de casa no primeiro jogo, foi lá fora, conquistou um empate com uma equipe, né, bastante aguerrida, com a torcida muito forte, né, muito participativa, e agora traz essa vantagem para casa. Então, assim, de certa forma, o Palmeiras é o favorito para esse jogo, né, de quinta-feira. Mas, assim, o adversário também é muito potente, né? O adversário é um time muito rápido, né, com um centroavante a nível europeu, né, o Cavani, um cara sensacional, e lógico, outros bons jogadores também, mas assim, a gente não sabe o que vai acontecer nesse jogo, né? Pode ser realmente um jogo que o Palmeiras vence uma diferença grande, ou pode até perder por uma diferença grande. Por quê? Porque o Palmeiras não está com seu time 100%, viu? No último jogo a gente viu isso, ele não está 100%, não está completo, né? Tá um pouco desgastado. Então, assim, a gente não pode apontar esse favoritismo assim tão grande do Palmeiras. Agora, no outro jogo, olha para você ver, né? A condição de campo, de torcida, né? De jogadores que vão participar aí, entre Inter e Fluminense. O Fluminense está em desvantagem, né? Mas assim, o primeiro jogo perdeu a oportunidade de vencer. Então foi um empate, mas assim, acabou que um empate com sabor de vitória, né? Porque jogador a menos no segundo tempo faz diferença, né? E aí o Inter, a comparação que eu vou fazer agora, ela é até engraçada, é sobre a qualidade dos técnicos, né? São dois bons técnicos, um brasileiro, um estrangeiro. E aí eu falo com você o seguinte, né? Eu acho o Diniz mais inteligente do que o Kudê, né? O Kudê é um cara que prepara bem seu time e tal, mas na forma de jogar eu acho o Diniz mais inteligente. Então também é uma coisa que a gente não sabe se vai ter um favorito nesse jogo aí, porque um tem um favoritismo em uma vantagem em alguma coisa e outro tem em outra. Pois é, rapaz, eu tô aqui pensando, né? Eu tô aqui pensando, Santiago, enquanto você falava, rapaz, a gente tem a sensação de que na verdade não é nem a sensação, é quase uma lógica, né? O time que vai jogar em casa, teoricamente, ele tem benefício de ter ali o apoio, a atmosfera, a pressão, né? Todo aquele ambiente que é criado, muitas vezes até um ambiente hostil para o adversário. Então a gente tende a achar que Palmeiras e Internacional estão um pouquinho mais próximos das semifinais. Porém, como os jogos de ida terminaram empatados, né, o Fluminense jogou com a torcida. Então, se a torcida faz a diferença, por que ele não ganhou? Aí tem uma série de coisas para a gente avaliar, inclusive a expulsão do Samuel Xavier, o lateral direito. Lá no primeiro tempo, o Fluminense jogou o segundo tempo inteiro com um homem a menos. O Boca jogou na Bomboneira, toda aquela pressão, teve as melhores oportunidades, não ganhou, por detalhe até, né? Palmeiras fez um futebol muito mais reativo para trazer a decisão para São Paulo. Mas não se iludam. Esse Boca vai jogar em São Paulo do mesmo jeito que ele jogou na Bomboneira. É uma tradição, o Boca não sente. Os times argentinos, a maioria deles, eles não sentem essa questão de jogar em casa ou fora. Então, se o Palmeiras fizer um gol no início, pode até ser que ele leve a classificação com mais tranquilidade. Se o tempo for passando, se virar o primeiro tempo empatado, vai ser um drama. Eu não tenho dúvida disso. E no jogo de Porto Alegre, o Inter está um pouquinho acima, porque o jogo é em casa. Agora, o Fluminense é um time que, quando você olha o elenco do Fluminense, é um elenco muito qualificado. Então, eu vou te ser sincero, Santiago, eu não gosto de ficar em cima do muro, eu gosto sempre de apontar os favoritos, mas, olha, há muitos anos que eu não via duas partidas tão equilibradas. Qualquer coisa que acontecer pode ser considerado normal, né? Diferente, por exemplo, desse jogo da Sul-Americana aqui nessa quarta-feira, LDU e Defensa e Justiça. LDU ganhou lá em Quito, 3-0. A tendência é que ela classifique. Se o Defensa e Justiça fizer 4-0, para mim será uma grande surpresa, até uma zebra. Né? Qual deles que vai passar para pegar o time brasileiro na final? Então, no caso da Libertadores, está muito
muito difícil apontar alguma coisa. Muito difícil. Acho que serão jogos de... Além da parte técnica, o emocional vai pesar demais. Quem administrar melhor o emocional pode se dar bem. E aí outra coisa, até já emendando, Santiago, e depois eu gostaria de te ouvir também, você falou aí do Palmeiras, né? O Palmeiras final de semana botou time reserva no Campeonato Brasileiro por causa desse jogo com o Boca, e aí acabou perdendo de virada para o Bragantino, lá em Bragança Paulista, né, por 2-1, e isso tudo favoreceu o Botafogo, que mesmo com esse empate aí na segunda-feira à noite, que você falou, acho que tem até os lances aí, se tiver pode colocar, por favor. O Botafogo pegou o Goiás em casa, empatou em 1-1, né, fechando a rodada 25 do Campeonato Brasileiro. Essa rodada 25, ela acabou ajudando demais o Botafogo, porque, vejam, ele não ganha 4 jogos e ainda consegue manter 7 pontos de frente para o Bragantino, né? 52 pontos o Botafogo, o Bragantino tem 45. E o Palmeiras, nessa de priorizar a Libertadores, segue lá com 44. Então eu fico achando que em algum momento o Botafogo vai voltar a vencer. Porque mesmo com 4 jogos, ele disputou 12 pontos e ganhou apenas 1. E mesmo assim mantém 7 pontos de vantagem. E para o Goiás, Santiago, 1-1, o Goiás teve até chance de ganhar esse jogo, mas o empate também não foi ruim, porque ele saiu da zona de rebaixamento, com esse pontinho aí. Foi um jogo quase que entre compadre, né? Porque foi bom para os dois lados, né? Não foi tão bom assim para o Botafogo, mas ele se manteve. Agora, aquela conta que eu fiz, eu não sei se você concorda, Alvo. 7 pontos de diferença do segundo colocado, são quase que 2 jogos, né? Se ele perde um e depois ele enfrenta o adversário direto, no caso, que está em segundo lugar, ele poderia perder para esse adversário, né? Então, assim, ficaria 1 ponto apenas de diferença. Então, assim, eu acho que não é uma situação tranquila, porque, se eu não me engano, tem vários jogos ainda, né, Alvo? São quantos jogos ainda, mais ou menos, que tem? Agora faltam 13, né? 13 Pois é muito jogo, Não dá para você cravar, assim, que ele vai manter essa distância. Deu sorte, né? Deu sorte porque os outros não venceram. Se o Palmeiras tivesse vencido, por exemplo, né? Aí ele poderia ficar numa situação complicada, né? Agora, acabando a Libertadores, né? Será que o Palmeiras vai focar de novo na Copa, no Campeonato Brasileiro? Eu acho que não. Eu acho que ele entregou a toalha. Tempo, né? Tem que ver se vai dar tempo também. Né? Eu acho que entregou a toalha, viu, Alvo? No meio de tudo isso aí aparece o Bragantino, que ninguém... Quem é que poderia imaginar o Bragantino vice-líder? E eles ainda vão jogar, Bragantino e Botafogo, né? A diferença entre eles é de 7 pontos. O Flamengo está 8 pontos atrás, assim como o Palmeiras. Não sei, uma possível arrancada. E deixa-me ver até aqui, Santiago, deixa-me pegar a tabela, porque você tocou num ponto interessante. Você falou de jogar a toalha, mas eu estou aqui pensando com meus botões. Restam 13 rodadas. 13 rodadas, vezes 3 pontos, são 39 pontos em disputa. O Botafogo tem 7 de vantagem para o Bragantino. É uma diferença muito grande. Veja, se o Botafogo perder 2 e o Bragantino ganhar 2 direto, o Botafogo ainda segue na liderança. Só que eu estou vendo aqui, por exemplo, na próxima rodada, domingo, o Botafogo vai jogar com o Fluminense no Maracanã. É parada torta para o Botafogo. O Bragantino também tem parada torta, que ele vai a Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense. O Flamengo vai pegar o Corinthians, o Palmeiras tem um clássico com o Santos. Na verdade, não há vida fácil para ninguém. Depois o Botafogo vai jogar em BH contra o América. Deixa eu ver com quem que o Bragantino vai jogar aqui. Com o Santos na Vila Belmiro. E depois, já lá no 21 de outubro, o Botafogo recebe o Atlético Paranaense. O Bragantino recebe o Fluminense. Na verdade, Santiago, o que ajuda demais o Botafogo nesse momento é que tá uma loucura, porque os 20 times, mesmo os que estão lá embaixo, o Curitiba ganhou do Atlético Paranaense, o América quase ganhou do Cruzeiro, o Santos goleou o Vasco, o Goiás tirou ponto do Botafogo, ou seja, não tá, esse negócio de estar lá em cima, lá embaixo, nessa reta final, cada jogo é uma decisão. Então, mesmo o Botafogo vai ter que fazer uma
força absurda para perder esse título. Ele vai ter que perder 7, 8 jogos ainda, metade dos jogos que ele tem, porque os outros times também vão perder pontos. E ele ainda tem 7 de vantagem. Para o Botafogo perder esse título, ele vai ter que fazer muito esforço, viu, Santiago? Pois é, Álvaro, mas você falou uma coisa aí sobre a Libertadores e eu vou dizer para você que eu acho que nós temos algo parecido no Campeonato Brasileiro, né? Não sei se você vai concordar comigo, mas você falou que essa paridade, essa disputa muito igualitária que nós temos na final da Libertadores, esse ano o Campeonato Brasileiro está tendo muito isso, né? É uma disputa constante aí, né, no meio da tabela, uma disputa constante aí no final da tabela também, né? É só o Botafogo que distanciou um pouquinho, teve uma gordurinha no início, mas depois aí com essa sequência aí, né, que ele teve nos últimos jogos, já coloca ele também numa situação meio que ali no risco, né? Então, assim, eu acho que tinha muito tempo que a gente não tinha um negócio tão pareado assim, né, Alvo? Sim, verdade. E teoricamente, né, os times que começaram o campeonato como favoritos, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, o próprio Atlético, o Fluminense priorizou Libertadores, o Flamengo perdeu tudo que disputou no ano, o Palmeiras está priorizando Libertadores, o Atlético não priorizou nada e também não ganhou nada. Então o Botafogo ele deu sorte, porque os considerados favoritos não estão com uma temporada muito regular. E mais, o Botafogo fez o maior primeiro turno da história. Ele ganhou 80% dos pontos que ele disputou. Então, realmente, é uma campanha incrível. Mas precisa reagir. É o que eu estou dizendo. Vai pegar o Fluminense domingo. O Botafogo tem 52 pontos. O Fluminense tem 41, 11 pontos atrás. Daí a pouco o Fluminense pensa assim, se eu ganhar, cai para 8. Se o Bragantino ganha lá o jogo dele, cai para 4. Ainda tem Fluminense e Palmeiras nessa briga. Ou seja, o Botafogo precisa voltar a ganhar. Tem 4 jogos com 3 derrotas e um empate. Mas isso era previsível. Nenhum time vai manter aquele aproveitamento absurdo que o Botafogo tinha. Em algum momento ele ia derrapar. O que resta saber é se essa derrapagem ainda vai se estender por outras rodadas ou se ele vai se recuperar nas próximas rodadas. Então, essas 2, 3 próximas rodadas aí serão determinantes para a gente ver como é que vai ficar o Brasileirão. Alvo, o que você acha que aconteceu lá no Botafogo? O que aconteceu com o time? Não, acho que teve aquela mudança do técnico, obviamente pode ter afetado um pouco, mas é normal, um campeonato longo assim, os times oscilam mesmo, né? Agora, vamos ver até que ponto vai oscilar. Vamos supor que perde para o Fluminense domingo. Aí o negócio começa a ficar complicado, mas essa sequência de resultados ruins, o Botafogo tinha 11 pontos de vantagem para o líder, para o vice-líder. 4 rodadas atrás, ele tinha 11 pontos. Passaram 4 rodadas, ele só fez 1 ponto e ainda tem 7 pontos de vantagem. Então a tabela ajudou muito o Botafogo. Vamos ver agora nessa reta final. Ô Santiago, eu vou chamar um rápido intervalo e na volta a gente dá aquela pincelada aí sobre os times mineiros. O Tempo Esportivo volta já. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência.
Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Educar é um ato de amor. É isso que a LBV ensina para meus filhos, ter educação e ter amor com os próximos, né? Quem ama e cuida, sonha e realiza junto. Me sinto muito feliz de saber que meus filhos estão na LBV, estão sendo bem tratados, estão sendo bem alimentados. Garanta um futuro melhor no presente. Quando a LBV ligar, diga sim ou acesse lbv.org e doe agora. A dengue mata se você não se cuidar. Por isso, dentro de casa, a responsabilidade de acabar com o perigo é sua. Recolha todo o lixo e entulho e lembre-se, eliminar os focos de água parada é manter a dengue longe da sua família. Caso tenha sintomas como febre alta, dor de cabeça e também nos músculos, nas articulações e atrás dos olhos, além de coceira, prostração e manchas vermelhas pelo corpo, mantenha-se hidratado e dirija-se ao posto de saúde mais próximo. Prefeitura de Sete Lagoas. Muito bem, nós estamos de volta com o Tempo Esportivo. Deixe-me falar para você do Sacolão Center. Mas é uma comodidade, é uma tranquilidade falar do Sacolão Center, é uma alegria muito grande, onde você encontra frutas, verduras e legumes com os melhores preços de Sete Lagoas e região. Produto que vem fresquinho, gente, fresquinho da Ceasa, diariamente, com aquela qualidade, preços absolutamente diferenciados. O Sacolão Center tem a mania de vender barato, de vender com qualidade. E você pode receber os seus produtos em casa. A gasolina está cara, eu estou sem tempo de ir lá no Sacolão. Não tem problema. Você tem os números de WhatsApp para você solicitar e receber os produtos na sua casa. Tem também a loja física, para quem preferir, na Avenida Raquel Teixeira Viana, em frente ao Hospital Municipal de Sete Lagoas. Sacolão Center, viva com mais saúde e adquira os produtos do melhor sacolão da nossa região. Campeonato Brasileiro, a rodada 26 começa sábado, mas, como eu disse, o Cruzeiro, por causa dessa questão das eliminatórias, semana que vem tem mais 2 jogos da Seleção Brasileira, o Cruzeiro só vai jogar no dia 14. Houve um fracionamento da rodada, então o Zé Ricardo tem essa semana inteira, tem a semana que vem inteira, e no sábado, 14 de outubro, às 9 da noite, vai jogar na Arena Pantanal, contra o Cuiabá. Cuiabá ganhou do Fluminense, deu uma respirada, mas ainda é um time que oscila muito também. E o Zé Ricardo precisa dizer a que veio, né, Santiago? Porque estreou ganhando do Santos, lá na Vila Belmiro, foi uma grande vitória por 3-0, mas depois jogou com o Fluminense muito mal e perdeu, e domingo empatou com o América jogando muito mal de novo. Então, tempo é o que não falta, né? Para ele apresentar alguma coisa diferente aí nesse jogo do dia 14, né? Inclusive teve mais tempo do que o América para treinar e o América jogou melhor do que o Cruzeiro, né? Então, assim, eu até comentei ontem, né? Não sei se tem algum coelho na cartola aí desse Zé Ricardo, que até agora tá dando uma entrevista muito bonita, falando muito bem sobre o que aconteceu no jogo, mas o time não correspondeu. Fez até uma estreia contra o Santos, né, com uma vitória boa, né, 3 gols aí, desencantou lá o ataque do Cruzeiro,
mas voltou ao normal, né? Então, assim, será que o problema do Cruzeiro era o técnico? Esse time do Cruzeiro não está rendendo, né? Precisa, sei lá, de alguma coisa ali, de chacoalhar esses jogadores, precisa de algum esquema de jogo ali que possa aproveitar melhor os jogadores, né? O Cruzeiro até jogou um período ali do jogo ali contra o América muito bem, mas assim, fez o gol, depois tomou o gol muito rápido, né? Empatou muito rápido e depois parece que tomou o gol e desandou o time, né? Não sei, o América cresceu muito no jogo também, as substituições do América parece que foram melhores, né? Mais pontuais assim, né? Então assim, eu não estou entendendo esse Cruzeiro não, viu? Assim, é normal, né? Um time que não pretende muita coisa, apenas ficar aí na primeira divisão. Porém, se você depois você pode até dar uma conferida aí, Alves, que se você vai ver a sequência de jogos que o Cruzeiro tem pela frente, não é fácil, viu? Não é fácil. Ele vai pegar o Cuiabá, parece que vai pegar Flamengo, parece que vai pegar Atlético. Então, assim, é uma sequência muito complicada aí para quem precisa de pontuar, porque senão depois, se ele não conseguir vencer esses grandes jogos, ele vai ter a possibilidade, né, de disputar com o Bahia se vai ou não para a zona, né? Você pode ver aqui na sequência que eu estou falando que é muito parecido com isso aí, ó. São grandes times para depois chegar no Bahia. É isso aí mesmo, você falou. Cuiabá, dia 14, lá no Mato Grosso. No dia 19, o Flamengo no Mineirão. No dia 22, o Atlético na Arena MRV. E no dia 25 aí é o Bahia no Mineirão. E o último jogo do Cruzeiro em outubro é no dia 29, lá no Ceará, contra o Fortaleza. Então, tá vendo que eu tô falando com você? Que a sequência dele não é fácil. A sequência é muito difícil, né? E se você for pensar bem, olha só, o Cuiabá está bem mais entrosado, bem mais embalado e já venceu o Cruzeiro aqui na Arena do Jacaré. Então, ele chega a ser o favorito para esse próximo jogo. Contra o Flamengo, o nível de jogadores do Flamengo com o nível do Cruzeiro não tem nem o que falar, né? Então, assim, o Flamengo é totalmente favorito. Contra o Atlético, ele vai jogar com o Atlético em casa, na sua nova arena, né? Com essa empolgação toda. Se o Atlético vencer agora, por exemplo, o próximo jogo, aumenta mais a confiança do time, né? Então, assim, e aí são grandes jogos aí, com times que estão melhores, né? São mais bem montados do que o Cruzeiro, para depois chegar no Bahia, que é um time também que é uma nova SAF, né? Uma equipe que está ainda se afirmando, né, com lá o Rogério Ceni, né? Então, assim, a sequência do Cruzeiro é preocupante, viu? Acho que os cruzeirenses aí tem que botar a pulga atrás da orelha, viu, Al? Muito bem. Bom, vamos mudar de assunto, vamos falar do América, né? Porque o América, se o Cruzeiro tá no sufoco, você imagina o América, né? Que é o vice-lanterna com 18 pontos. Domingo tem o Fortaleza. O Fortaleza, envolvido aí com Sul-Americana, e aí Campeonato Brasileiro, quer dizer, 1000 coisas, mas o Fortaleza está ali com 39 pontos, 2 pontinhos do G6. Então, para o América também é vida dura. Esse Fortaleza é o mesmo Fortaleza que eliminou o América na Copa Sul-Americana, nas quartas de final. É osso duro para roer, né, Santiago? Eu tava olhando a tabela aqui, ó, do mesmo jeito que eu olhei do Cruzeiro. Aí eu fui olhar do América também. Olha pra você ver, rapaz. Como é que a vida do americano não é fácil. Ele pega o Fortaleza domingo fora de casa. Depois, ele recebe o líder Botafogo. Depois, ele sai para pegar o Corinthians em São Paulo. E ele fecha em casa contra o Grêmio. Isso só nos jogos de outubro. Dureza também, né, Santiago? Olha, o América, eu falo com você o seguinte. Pode existir. E eu não confio mesmo nessa classificação do América. O time é um time mediano, fez errado no planejamento de 2023. Tinha que ter priorizado não cair para a segunda divisão. Agora é muito difícil, né? O time que se manteve o campeonato quase todo no segundo lugar de baixo para cima. Vai querer, né, na última hora ali, pontuar
né, ficar na frente de alguns outros que estão bem melhores que ele. Então, assim, é muito difícil, né? O América esse ano realmente vai ter que voltar lá atrás, né? Como se diz, né? Vai ter que dar um passinho para trás para depois dar 2 para frente, viu, Alvo? E aprender a lição, né? Porque quis disputar coisa demais e não focou, e aí deu nisso aí, ó. Vida dura pro Coelhão. Esse jogo do América com Fortaleza é domingo às 6h30 no Castelão. E também domingo às 6h30 o Atlético enfrenta o Coritiba. O jogo é na Arena MRV, os ingressos estão à venda desde segunda-feira. Aliás, quase todos vendidos, né? E o Coritiba é o lanterna, mas vem de vitória no Clássico. Bateu o Atlético Paranaense por 2-0. É aquele jogo, é aquele ditado antigo, né? Cuidado, porco magro é que suja a água. Ditado antigo do futebol. Porque o Galo tem 40 pontos, é o 7º colocado. Dependendo do que acontecer no final de semana, e se o Atlético vencer o Coritiba, ele entra no G6. Finalmente ele entra no G6. E vem aí, Santiago, que coisa, hein, rapaz? 4 vitórias e um empate. E não tá tomando gol. Mas também não tá jogando bem não, viu, Santiago? Mas dizem que o que vale é o resultado, né? Aliás, o Santiago, desculpa te interromper. O Mano Menezes acertou com o Corinthians, viu? Vai estrear já, tá estreando. Não estava saindo meu áudio, não? Vou repetir, né? Essa questão aí do resultado final do jogo realmente é o que vale, porque às vezes você tem lá um time muito propositivo. O Atlético fez isso com o Palmeiras várias vezes. Propõe o jogo e tal, e no final acaba perdendo, né? Toma uma bola lá de contra-ataque e acaba perdendo. E aí, eu vi uma entrevista do Mano Menezes uma vez falando que futebol tem várias formas de jogar, porque estava elogiando demais os técnicos de fora, né? E desprezando os técnicos brasileiros. E ele foi campeão várias vezes, né? Jogando do jeito que joga. O Corinthians mesmo foi campeão uma vez aí, jogando por uma bola, né? Então, assim, o estilo de jogo do Filipão é esse estilo mais retranqueiro mesmo, que nós falamos aqui semana passada, né? Eu acho que ele deu uma cozinhada ali no Inter, deixou o Inter jogar no primeiro tempo, deixou os caras correr, cansar, né? E depois deu uma corrigida ali no posicionamento do time e conseguiu vencer. Espero que ele faça isso com os outros jogos também, né? Mas assim, já está muito nítido para todos nós a forma do Atlético jogar agora, né? Você viu os dois times, né? Com os dois técnicos do Atlético deste ano jogando. Você viu como que o Cudê joga e como que o Filipão joga, né? Mesmo que você troque os jogadores, você põe um time reserva, você vê a forma que joga, né? E ficou muito claro para o torcedor saber como que é o estilo de jogo do Cudê e como que é o estilo de jogo do Filipão, né? E aí, nesse caso, o Filipão levou a melhor, né? Aí você fala, mas o outro time era reserva. Nada, se tivesse colocado o time titular também, poderia ter sido a mesma coisa. Por quê? Porque é estilo de jogo, né? É forma de jogar. O próprio Filipão falou na coletiva dele, que eu achei muito interessante. Ele falou assim, no segundo tempo, uma parte do jogo eu joguei com o sistema do Cudê, né? Ele trocou o sistema de jogo e adaptou o sistema que o Atlético jogava no início do ano. Por quê? Porque é um técnico que tem experiência e se adapta, né, às situações de jogo. Foi o que ele fez, ele se adaptou ali, né, mudou, trocou alguns jogadores, né, e fez com que o time fosse vencedor. Isso é positivo, eu acho positivo. Nesse caso aí, eu acho que é a experiência do técnico, da comissão técnica, que pode fazer esse diferencial. Não é qualquer um que vai fazer isso. Tem gente que joga de um jeito e daquele jeito que quer ir do início até o final, ganhando ou perdendo. E futebol não é assim. Futebol você tem que trocar, às vezes, um jogador, você tem que trocar o esquema de jogo, você tem que ver como é que o adversário veio, né, para te enfrentar e modificar a forma de jogar para você ser vitorioso. E esse jogo com o Curitiba, Santiago? Obrigação total do Galo, mas o Curitiba vem embalado, né, porque ganhou o Clássico. É obrigação de ganhar, fazer uma festa bonita lá, né, na Arena MRV,
Mas eu vou falar com você, esse Curitiba não é bobo não, viu? É um time, né, que tá, apesar de estar lá embaixo, mas é um time, né, forte, um time que vem tentando, vem treinando bastante e às vezes aí ganhando alguns jogos que nem imaginava que ele ganhava, né? Por exemplo, o clássico lá com o rival, né, no final de semana. Uma surpresa para muitos, mas para quem tem visto alguns jogos do Curitiba sabe que não é tão surpresa assim. Eu, por exemplo, vi alguns jogos do Curitiba e achei o time muito bom. Inclusive, eu fiquei por entender, falei, como é que esse time está lá tão baixo assim, né? Às vezes pode ser um problema da zaga, né? Pode ser um time que joga propondo muito jogo e acaba tendo uma zaga ruim que não consegue se defender. É o contrário que o Atlético está fazendo hoje, né? Tipo assim, primeiro vamos nos defender, vamos tomar gol, para depois a gente buscar aí, quem sabe um gol no jogo só resolve o problema. Vamos ver o que dá, né? Agora eu vou falar para você do Supermercado Santo Antônio, viu? Que eu vou te contar, viu? Nossa Senhora, aí não tem esquema não. Sabe qual que é o esquema do Supermercado Santo Antônio? Esquema de vender barato. Meu filho e minha filha, é isso aí. No Santo Antônio você tem variedade, qualidade, atendimento, entrega a domicílio para 7 Lagoas e todas as cidades da região e facilidade para pagar. No Supermercado Santo Antônio você compra e paga em até 3 vezes nos cartões de crédito sem juros ou em até 35 dias no cheque pré-datado. Supermercado Santo Antônio é o rei dos preços baixos. Há mais de 60 anos, gerando quase 500 empregos diretos em 7 Lagoas. Não é brincadeira, não. Eu só compro lá. Supermercado Santo Antônio, onde você sempre ganha. Volney Santiago, vamos passar a régua, então, no tempo esportivo de hoje. Ao longo da semana a gente vai falar aí dessas decisões da Libertadores, vamos falar mais dos preparativos para a rodada do Brasileirão, alguns assuntos do esporte local também que são de interesse, e a gente vai trazer tudo aqui no Tempo Esportivo. Obrigado pela presença, meu amigo, e até a próxima. Eu que agradeço, Alvo. É muito bom participar do Tempo Esportivo, né? Estou aprendendo aos pouquinhos a falar de futebol, né? Sou apenas um torcedor, mas a gente, né, com a responsabilidade, a gente tem que ir a fundo, né? Tem que assistir os jogos, né? Tem que procurar saber, ver como é que as pessoas apresentam as teses dela, né? Então, assim, tem que falar e falar com propriedade. E é muito bom falar de futebol, porque futebol é um entretenimento, né? Até comentei outro dia com um dos diretores do Clube Náutico, que eu estava falando com ele, olha, o futebol, você não pode ver ele só como um esporte, né? Porque o esporte, ele é para a prática da pessoa, né? Que ela vai se exercitar, né? Lógico que tem o esporte individual e o coletivo, né? Mas o esporte, principalmente o futebol no Brasil e no mundo, né? Ele se tornou um entretenimento. Então hoje ele é mais entretenimento do que o próprio esporte. Você pode ver que uma partida de futebol dessas aí da Libertadores, você vai ter uma audiência assim incrível, né? Você tem um país inteiro assistindo, né? Você vai envolver ali, vamos colocar que você vai envolver participando ali, né? Estou tirando a torcida. Vamos colocar que você envolva 2.000 pessoas. Mas olha quantos que vão estar lá no campo assistindo e quantos que vão estar assistindo pela televisão e quantos que vão comentar sobre aquela partida de futebol. Então, assim, as pessoas precisam ver que esse entretenimento, né, ele pode até ser explorado de forma positiva, né, porque é uma audiência garantida, né, e é muito bom falar de futebol todos os dias aqui no Tempo Esportivo, né, e até cumprimento mais uma vez e parabenizo você pelos seus quase 20 anos aí de Tempo Esportivo, né, sucesso total, e realmente é uma marca muito forte que a gente precisa manter ela fixa, né, por muitos e muitos anos ainda. Sem dúvida nenhuma. Sucesso para você, meu amigo, a você de casa também. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Paz e harmonia no coração. Fiquem com Deus e até amanhã. Obrigado.